Pronto. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos para a página 409, questão de número 5, tá bom? Questão de número 5. Não me recordo se cheguei a fazer, mas iremos fazer aí sobre o assunto de cilindros. Posteriormente, a gente inicia o conteúdo de cones, tá bom? Então, vai lá. Deixa eu avançar aqui e ativar a canetinha. Página 409, questão 5. Tá bom? E aí quem for assistir a aula depois vai poder ver aí. Me confirma aí no horário de vocês. Depois dessas duas aulas, a gente vai ter mais alguma aula depois ainda hoje ou não? Porque se tiver, eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês vão ficar tranquilo aí, né, na próxima aula, descansando, relaxando um pouquinho, porque essas duas aulas que a gente tem agora já é suficiente para a gente ver o conteúdo online, tá bom? Então, se eu não me engano, eu acho que a gente teria a penúltima aula. E aí vocês vão ficar livres diante disso. E na aula de amanhã, aquele esquema que eu disse a vocês, né? Fica inviável para mim trabalhar online com você, estando no colégio lá, de forma presencial. No dia de amanhã eu estou com o pessoal do ensino fundamental lá, 8º e 9º ano, e aí nessas alternâncias de aula não dá para chegar e dar aula a vocês online, é suficiente. Não fica aquela aula de se trabalhar. Eu, particularmente, acredito que não há um avanço matemático para vocês. Eu acho que o conhecimento se torna insuficiente com as dificuldades que a gente enfrenta lá no colégio, né? Internet, computador lento, fica aquela coisa toda. Então, as aulas de amanhã vocês também estão dispensados, porque eu estarei no presencial lá, tá bom? Então, vocês não se preocupem. Caso alguém queira alguma tarefa, alguma coisa do tipo, é só falar comigo no privado que eu mando uma tarefinha legal. Mando uma tarefinha bacana e passo para vocês ficarem fazendo exercício naquele momento. Não a todos, mando de forma privada mesmo. Tá bom? Então, vai lá. Vamos fazer aí a questão 5, né? Pelo que eu vi lá, todos fizeram, todos mandaram para mim. Não era nem para ter mandado a atividade, mas agradeço a vocês. No recado lá, eu deixei claro que eu ia responder com vocês hoje e não, em nenhum momento eu solicitei o envio, né? Mas tudo bem, eu compreendi, entendi lá o feito de vocês e fiquei feliz pela regularidade de vocês lá, tudo certinho. Ó, quinta questão é a questão atual, ó, questão 2021. Em um cilindro circular reto de altura 1 metro, sabe-se que a razão entre a área lateral e a área total é 1/3. Qual é o valor do ralo da base? Do ralo não, do raio. Estou dizendo que eu estou com sono mesmo. Então, qual é o valor do raio da base? Ele quer saber o valor do raio da base desse cilindro. Só que ele falou que o cilindro ele tem a altura de 1 metro e a razão entre a área lateral e a área total é 1/3. Ó, área lateral e a área total tem a razão de 1/3. Tá bom? Então, essa é a divisão, é o que está dito aí na questão. Ele também falou que a altura é 1 metro, só que para a gente encontrar o raio da base, a gente precisa de algum desses elementos aqui. Se a razão é isso aqui, então eu vou transformar isso aqui em uma relação matemática, fica fácil para a gente saber aqui. A área total vezes 1, então eu vou aplicar meio pelos extremos, tá bom? Então eu tenho AT vezes 1 vai dar a área total, fazendo aí o meio pelos extremos, e 3 vezes AL, então 3 vezes AL. Para que essa relação? Com essa relação a gente pode jogar, já que a gente quer o raio da base, então a gente pode jogar essa informação lá na formulazinha da área total de um cilindro, né, e sair fazendo as simplificações devidas, né? Então a gente pode sair fazendo aí as simplificações devidas, ok? Apesar da gente saber que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é igual a 3 vezes a área lateral. Isso é o que a gente fez, eu apenas substituir aqui o valor. Aí agora o que é que a gente fazer? A área lateral está mais, vai para lá menos. Então a gente tem 2 vezes a área da base, que é igual a 3AL menos AL. Então, menos 2 áreas laterais. Então, no caso, 2 vezes AB, 3 menos 1, 2.
Aí agora, na matemática básica, ó, esse 2 pode cancelar com esse 2, pode cortar. E aí a gente chega na conclusão de que a área da base ela é exatamente igual à área lateral. Então, basta só substituir essas fórmulas. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. A área lateral é 2π RH, que é a altura. Esse π ó, pode ser cancelado. O R é o que a gente está procurando. E o H é 1, foi dado na questão aí, disse que era 1 metro a altura. Aí agora, o R, esse R pode vir para cá dividindo, então se eu dividir R ao quadrado por R, eu vou eliminar um R desse, só vai sobrar um R. E 2 vezes 1, 2. Então significa que o raio da base vale 2 metros, letra P de bola. Questão muito boazinha, principalmente por falar de relação. Na verdade, não existe questão super, hiper difícil de cilindro. Né? Normalmente elas vai de fácil a mediano, né? Quando se trata de cilindro em si. Vocês poderão ver questões assim um pouco mais complexas no próximo conteúdo, que é o de cone. Então, o próximo conteúdo ele pode levar você a um conteúdo mais, eu não vou dizer complexo, mas que gera um pouquinho de dificuldade. Tá bom? Mas junto comigo a gente vai sanar essa dificuldade, vai para essa dificuldade lá para a casa do chapéu. Vamos para a próxima questão? Aí vê, foi a quinta, passei a sexta questão para vocês também? Confirma aí para mim no chat aí. Beleza, então vamos fazer ela aí. Em um centro de 6 metros de uma tubulação, sim, desculpa aí, a webcam não está ativada aí também, tá bom? Foi pelo fato aí que não quis pegar. Toda vez essa minha webcam, e olha que é uma webcam nova. Sei que danado tem. Ontem mesmo eu dei aula o dia todo, que eu digo assim, é tarde, noite, e a webcam não pegou de jeito nenhum. Depois eu vou abrir esse cacareca aqui e ver o que é que tem. Eu vou mudar para você agora, chefe. Não se preocupe, não. É porque, no caso, no meu aqui, eu tenho como renomear, tá bom? Aí, quando encerrar a chamada, aí você pode renomear. Você clica lá na fotozinha do perfil e renomeia, tá bom? No caso aqui, como você está na chamada, você não consegue renomear o nome mais, porque você está na chamada. Mas quando encerrar aqui a aula, aí você pode mudar o nome à vontade, tá bom? Então, a sexta questão diz, em um trecho de 6 metros de uma tubulação, cujo diâmetro externo é 4,6 metros, cabem cerca de 40,5 metros cúbicos de água. Usando-se π aproximadamente igual a 3, se preciso, é correto estimar que a espessura em metros da parede dessa tubulação é de aproximadamente. Então, vê só o que acontece. Né? É como se fosse um cano, né? Esse cano ele tem 6 metros de tubulação. Então, deixa eu fazer um desenho aqui assim. Então, é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Não vai ficar muito retinho, não, mas nada não. Vocês vão dar para entender aí, tá bom? Então, é como se essa distância aqui fosse de 6 metros. E aí ele falou que o diâmetro é de 4,6 metros. E que nessa tubulação cabe 40,5 metros cúbicos de água. Aí, se precisa, é correto estimar a espessura em metros da parede dessa tubulação. É de aproximadamente. Então, ele quer saber da parede dessa tubulação. Só que ele disse para a gente aí que teria esse diâmetro aí externo, né? Ó, de uma tubulação cujo diâmetro externo é de 4,6. Mas ele não informou para a gente aqui o que acontece nessa tubulação, que tem um espaçozinho aqui. Tem um espaço. E esse espaço aqui é uma tubulaçãozinha que a gente não sabe. É exatamente o que ele está perguntando. Né? Você pergunta aí em metros qual é o X aqui que ele está querendo. Então, foi uma forma só de dificultar a questão. É um cano, ou seja, um cilindro, só que vazado. O que é que acontece? A gente vai ver aí, já que ele disse que dentro do cano cabe cerca de 40,5 metros cúbicos, então a gente vai tentar encontrar o raio desse volume aí.
A altura é a mesma, só o raio que a gente vai tentar encontrar. Por quê? Fórmula de volume do cilindro. A área da base vezes a altura. O volume ele deu, disse que era 40,5 metros cúbicos. A área da base, πr ao quadrado. Πr ao quadrado. E a altura? 6. Vamos ver quem é esse raio. E aí basta a gente calcular a diferença com o raio daqui, porque se o diâmetro é 4,6, qual é o raio dessa tubulação toda, externa aí, né? Independente aí se pega o interno ou não. Ou seja, qual é a metade de 4,6? Digita no chat aí para a gente ver. Qual é a metade disso aí? 2,3. Né? Então, ó, o raio atual aqui, vou chamar de R', então é 2,3. O que acontece? A gente vai achar o novo raio. Quando a gente encontrar o novo raio, a gente vai subtrair desse 2,3 esse raio. O que sobrar é exatamente a espessura do cano. Então, vamos lá ver aí. 40,5. O π ele disse que é para substituir por 3. O R é o que a gente está procurando. Então, temos aí 6 vezes 3 dá 18. Calculem aí para mim, por favor. 40,5 dividido por 18. Rapaz, cadê Cássio? Faltou também. Rapaz, nem Cássio, nem Silvado, nem isso. Tudo, ninguém quer acordar para a aula, não. Nem Guilherme. Eu vou puxar as orelhas dele. Quando for na penúltima aula, ele manda mensagem para mim. Professor, não vai ter aula não. Cadê o link? Eu vou puxar as orelhas todo jeito. Ah, Cássio está aí. Eita, foi mesmo, Cássio. Nem tinha te visto. Porque os participantes estavam ocultos. Eu não tinha visto. Na hora. Cássio, Jamile, Cauã e Tâmara. Então é isso mesmo. Está faltando Isis, Guilherme. Adriane, meu Deus. Ainda bem que eu estou vendo ela no presencial. Ai. Então, quanto dá aí? 40,5 dá 2,25, é? 40,5 dividido por 18, 2,25. A Vitória foi tirar sangue, então tá tranquilo. 2,25. Aí agora a gente vai calcular a raiz disso aí, tá bom? Então, a raiz de 2,25. Isso vai dar um raio igual a 1,5. Beleza? Então, esse é o raio oficial dessa parte interna aqui. Ó. Essa parte interna aqui. Esse raio mede 1,5. Aí ele quer saber a espessura. O que é que eu vou fazer? 2,3 menos 1,5. Então, o nosso X que a gente está procurando é exatamente 2,3 menos 1,5. Quanto é que dá aí essa subtração? Por favor. Vejam quanto dá aí. 2,3 menos 1,5. Então, você começa... Pronto, isso é a forma, vamos dizer, eu acho que o mais complicado dos complicados que pode se ter de cilindro, né? Quando eles desejam complicar. Mas você viu que não é tão complicado assim. Então, valor aí 0,8, tendo como alternativa aí letra C. Beleza? Então, não é esse complicado da pessoa se estressar, da pessoa praticamente, meu Deus, isso é difícil. Não, cilindro não chega a ser essa dificuldade toda. Né? E quando ele dá o valor de π, é que é melhor ainda. E aí a próxima questão, foi a 7ª ou foi a 8ª que eu passei para vocês? 7ª, né? Então vamos lá. Continuando aí. 3 canos. Deixa eu avançar aqui. Entenderam aí a questão, né? Tem dúvida de alguma coisa? Pode perguntar, né? Então, vamos para a próxima. 7ª questão. 3 canos de forma cilíndrica e de mesmo raio, R, estão dispostos como mostrado na figura seguinte. Está mostrando aí a figurinha aí para a gente. É possível encaixar os 3 canos de forma que fiquem presos e sem folga dentro de um cilindro maior de raio R. Qual das alternativas a seguir expressa o valor de R em função de Rzinho para que isso seja possível?
Então, ele quer saber, ó, qual é o cilindro que vai conseguir colocar um outro cilindro grandão que vai conseguir encaixar esses três nesse cilindro. E qual é esse novo raio? E aí ele quer tudo em função só das letrinhas aí do R. Vamos olhar para a figura e vamos analisar. Concorda comigo que para se calcular isso aí, vai ser necessário a gente ter um cilindro, ou um cilindro em si, que vai ter um diâmetro. E esse diâmetro ele vai ser correspondente exatamente ao valor desses três cilindros, porque ele fala lá na questão que não pode ter folga. É possível encaixar três canos de forma que fiquem presos e sem folga. Então, tem que ser exatamente o mesmo valor. De início, claro, óbvio, você pensa na seguinte situação. Pensa no cilindro que vai possuir um diâmetro equivalente a 2 rodas. Isso não é. Ou seja, ia ser 1R, 2R, 3R. 4R, na verdade. Ia dar aí um diâmetro equivalente a 4R. Então, você ia pensar dessa forma, logo de cara, seria o mais fácil. Só que a gente observa que isso dá certo em determinada situação. Se a gente for analisar como uma circunferência, né, a gente vai ver que não é necessariamente assim, exatamente igual a 4R. Vai ter que ser possível fazer essa relação da forma onde a gente vai ter que pegar esse pedacinho. Você está vendo que no meio aí, entre as circunferências, existe um espaço. E é exatamente esse espaço que a gente precisa encontrar para depois somar com esses valores que a gente está tendo aí do raio. Porque esse pedaço aí ele não entra na circunferência, né? Você vê que a gente tem que saber esse pedaço. Além desse pedaço aí, do meio tem um pedaço abaixo, logo abaixo dele, que também é um espaço similar que a gente tem que descobrir quem é aí e qual seria o diâmetro desse novo cilindro. Ok? Deixa só carregar aqui, que travou aqui meu computador agora. Deixa só carregar que eu começo a responder para vocês aí. Minha canetinha deu uma travada aqui. Deixa só carregar aí. Eu não sei como vocês não conhecem isso. Tá o som aí, né? É o som da máquina de café aqui. Para quem gosta de café. Gosta de café aí, né? Iria gostar que só. Vamos embora. Vamos responder aqui a questão. Destravou agora. Destravou. Eu só quero liquidificador. Na verdade, é aquela máquina de café expresso. Aí a minha esposa, quem gosta de café, eu não gosto muito, não. Aí minha esposa estava respondendo ali. Então vamos lá, vamos pensar comigo aí. Temos o seguinte: a gente precisa encontrar o centro desse triângulo, né? Porque, querendo ou não, vai se transformar num triângulo. Quando você junta todos os centros aí, se transforma num grande triângulo. Você juntar aí, ele vai se transformar num grande triângulo, então um formato triangular, para encontrar. E entre esses danadinhos aí tem esse espaço, como eu falei para vocês. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui prático aqui, né? Temos isso aqui, não vai ficar perfeito, não. Mas você observa que o grande problema da gente, tão 100%, mas o grande problema da gente, é esse espaço que está aqui e esse espaço que está aqui. Então você começa a perceber, deixa eu trocar a cor aqui. Você começa a perceber, que esse espaço que eu estou pintando de verdinho, esse espaço aqui, ele quem é o grande vilão da gente aí, porque não tem como. Jamila, você foi longe, eu pensando que era uma bomba d'água, vixe Maria. Vi agora no chat aí. Então, esses espaços aí são um grande vilão, porque seria muito fácil para a gente determinar se disser só, aqui é R, aqui também é R. Aí, veja, quando eu pego esse pedaço aqui e digo que aqui é R e aqui é R, tem espaços que vão estar repetidos, tem espaços que vão estar faltando. Então, iria gerar uma confusão muito grande. Claro que, se você fizesse
um cilindro com 4R aí de diâmetro, você ia conseguir encaixar os 3. Só que não ia estar totalmente fixo, sem folga, né? Como está dizendo aí na questão. Então, ele não ia estar exatamente no mesmo, no que a questão pede, no que a questão solicita. Então, a gente precisa desses pedacinhos aí, a gente só precisa desses danados aí, desses pedaços, para a gente resolver. E como é que a gente vai fazer isso? Ó, entre os dois centros, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o 4R ao quadrado, né? Se a gente for aplicar um triângulo retângulo aí, para quê? Para saber essa altura. Vai dar um grande triângulo retângulo aí, se você observar. Né? Então, você consegue observar bem aí que dá um grande triângulo. E dá um triângulo retângulo, que a gente precisa saber dessa altura. Que altura, professor? Vou apagar aqui, ó, só para vocês tentar entender aí que triângulo é esse que eu estou falando aqui. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Então, vê. Eu tenho isso aqui. Tenho esse centro aqui. E observa que eu vou ter um triângulo retângulo aqui. Não está muito desenhadinho, não, mas é um triângulo retângulo. Se eu descubro essa altura, observa que esse pedaço daqui para cá é R. E esse pedaço daqui para cá, que é essa distânciazinha pequena, também é R. Então, basta descobrir essa altura H aqui. Vou chamar de H. Desse triângulo retângulo. E aí eu já estou incluindo realmente aquele pedacinho sem repetir nada. Né? Então, estou fazendo essa inclusão. Então, como é que eu vou descobrir o raio desse triângulo? Bem simples. A gente vai aplicar Pitágoras. Ó. Aqui são 2 raios, então dá 2R na hipotenusa. E nesse cateto aqui a gente só tem um raio, só o R. Então vamos aplicar Pitágoras. Ó. A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então temos 2R ao quadrado, que é igual a R ao quadrado, mais H ao quadrado, que é o que a gente está procurando, é o H. 2R ao quadrado, ó, R ao quadrado, vem para cá menos. Então vai ficar, eu vou colocar Rzinho, tá bom? Deixar Rzinho aí para vocês não confundirem. Então vai ficar 2R ao quadrado menos R ao quadrado, que é igual a H ao quadrado. 2R ao quadrado menos R ao quadrado dá 1R ao quadrado. E R ao quadrado, se eu for calcular a raiz de H ao quadrado, R vai ser igual a H. E chegamos aí à altura, que essa altura é o valor de R. Né? Ou seja, chegamos no valor do R. Né? Eita, calma. Errei uma continha aí. Tá errado. Errei uma conta. No caso, esqueci de botar 2 ao quadrado aqui, galera. Eu botei só o R aqui. Isso aqui dá 4. Então, deixa eu só substituir aí para vocês aqui. Calma. Apagar. Aqui, ó. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado é 4. Então, 4R ao quadrado. 4R ao quadrado menos R ao quadrado dá 3R ao quadrado. Fazendo o cálculozinho aqui, o nosso H que a gente está procurando vai ser a raiz de 3R ao quadrado. Esse é o nosso H. Raiz de 3R ao quadrado, somente o R sai da raiz. Então vai ser R raiz de 3. Vocês estão vendo Melissa dando aula para vocês aí, né? Estão escutando aqui, ela chegou aqui para dar aula a vocês, já, né? A raiz quadrada de 3 vai ser o nosso H. Então, achamos aí o nosso R. Beleza? Achamos o nosso R. O nosso R não, o nosso H. Em função do Rzinho. Aí agora, o que é que a gente vai fazer, professor? Agora é só somar. Né? Se eu quero saber o raio do cilindro grandão, o Rzão. Tá bom? O Rzão. Então, eu vou ter que fazer o cálculozinho aí, a distância desse centro. Né? Se a gente observar, ela é dada por 2/3 da altura. Né? 2/3 da altura dá exatamente aí o centro do cano maior. Né? Ou seja, o cano é dividido aí por 2/3 disso aí. São 3 partes aí que a gente tem dessa altura. Então é só a gente ter 2 raiz de 3 vezes R sobre 3, já que é 2/3 disso aí. Então, se é 2/3, temos o seguinte para o Rzão. Temos um Rzinho, mas 2/3 de R raiz de 3.
Tá bom? Então, tem um Rzinho mais 2/3 disso aí. Então, chegamos aí a essa solução. Para arrumar direitinho a casa e a gente achar a alternativa, eu acredito que não tem alternativa disso aí, deixa eu ver. Rzinho, tal, 2/3, não, ele deixar tudo arrumadinho, então vamos fazer aqui colocando o processo aí em evidência. Vou colocar o R em evidência. Né? Ou tem, espera aí, deixa eu ver, 2/3, cadê? R, raiz 3. Ah, tem lá no finalzinho o Rzinho, que é a letra E. A letra E, ela tem como resposta, eu dizendo, vamos ter que racionalizar, mas a letra E, ela está como resposta. Mas se a gente quiser arrumar aqui a casa direitinho mesmo, né, e quiser somar, já que tudo está em função de R, então seria Rzinho que multiplica 1 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? E aí a gente teria a nossa resposta aí numa boa. Tranquilo? Então, isso aí seria o mais difícil que poderia ter numa questão como essa, né? Seria o mais difícil que poderia ter. Então, a gente poderia ver essa situação aí sendo o mais difícil que se tem aí, né? Tranquilo, minha gente? Então, vamos que vamos. Mais alguma questão que eu passei? Alguma dúvida que vocês têm mais aí? A resposta é letra E. Letra E. Tá vendo? A letra E. Agora, a diferença aí é que na alternativa, eles esqueceram de colocar o R, né? Só multiplicar o R aí. Então, só foi um esquecimento mesmo, acredito que erro de digitação. Como chegou no final, né, Cássio? Entendi agora. Não, veja, eu só substituí. Eu vou pegar, ele quer a altura do cano e a gente precisa do diâmetro. O que é que acontece aqui na situação, né? Que a gente precisa do diâmetro. Como a gente precisa do diâmetro, existe uma relação que vai ter entre as circunferências, que é em relação ao raio. Isso é uma formulazinha que ela já é pronta. Lá na geometria plana, vocês acho que deveriam lembrar do ano passado, trigonometria, quando a gente tem uma circunferência dentro de outra circunferência, né? Porque, querendo ou não, o cano ele vai estar por aqui, assim. Ó. Deixa eu mostrar. Oxe, calma. Acabei avançando aí para vocês. Pronto. Ó, vai ter uma circunferência que vai estar aqui, ao redor aqui. E essa circunferência vai precisar saber quem é o raio dessa nova circunferência. O raio dessa nova circunferência é exatamente um pedacinho que sai daqui, ó, do centro desse meinho até lá. Como esse pedacinho ele é todo curvo, né, no meinho aqui, ó, como ele é todo curvo, então a gente não tem como saber assim, matematicamente sem essa formulazinha, que é uma relação que diz o seguinte: toda vez que se tem uma circunferência e 3 circunferências dentro dela, né, o triângulozinho ele pode ser obtido, o raio, né, dessa circunferência externa, pode ser obtido por 2/3. Por 2/3 da altura do triângulo que tem internamente ali entre os três. Isso é uma relação matemática, tá bom? Lá da geometria plana. E aí, como o raio ele é obtido por isso aí, dessa circunferência, né? E no caso aí, a gente está querendo saber o diâmetro, por isso que tá os valores aí tudo dobrado, né? Então, eu só peguei o valor do H que a gente achou, substituí aqui, e aí a gente obteve o valor desse raio, desse pedacinho aí, para jogar novamente na estrutura que a gente queria, né? No valor que a gente estava querendo aí. Beleza? Então, só foi isso mesmo, só essa danadinha aí. Questão danada. Claro que se tivesse a figurinha aqui bonitinha do cilindro, vocês iam conseguir ver de forma melhor. Vocês iam conseguir concluir de forma melhor.
Beleza? Quer dizer, e pensando bem aqui, agora olhando direitinho, eu disse a vocês que a alternativa era a letra... Eu disse que era a letra E, né? Mas, na verdade, eu acredito que a alternativa seria a letra A, só que erraram essa divisão aqui, entendeu? No caso, se a gente for simplificar aí, a gente teria R raiz de 3 mais R. Se for simplificasse aí, no caso aí na letra A, né? Então erraram só o 2 aí. Então a resposta não é letra E, não foi mal. É letra A. Volta a questão. A resposta é a letra A. E eles erraram aí no livro na hora de digitar. Entendeu? Pegaram esse valor aqui que eu destaquei de amarelo e colocaram 2. Veja que na alternativa aí da questão, bastava a gente dividir o 2 um pelo outro. E aí ia ter uma outra resposta. Né? Ia chegar numa resposta totalmente diferente. Mas é sobre 3 a nossa solução. Ok? Beleza, meu povo? Posso para a próxima? No caso, a gente vai para o assunto agora, para o conteúdo. Vê, o Zoom aqui já está querendo desconectar. Eu vou desconectar aqui e vocês entram no mesmo link, beleza? Para a gente dar continuidade à aula aí. Combinado? Pronto, meu povo, vamos lá. Vamos começar aí a falar dos cones, né? Então, revisamos aí a parte dos cilindros, as questões em si, ok? E vamos dar essa revisada bacana aí. Revisada não, é o assunto novo mesmo para vocês, que é para falar do cone, tá bom? Vocês podem acompanhar esse conteúdo aí a partir da página 410 em diante, né? Então, na verdade, a 409 já fala. Tem muita coisa para falar dos cones, como vocês estão vendo aí no livro de vocês. Os cones são figuras excepcionais. Normalmente, eles não são tão usuais de aparecer nos vestibulares. O pessoal, o Enem, por exemplo, ele gosta mais do cilindro, do prisma, não gosta tanto dos cones, mas pode aparecer. Não quer dizer que não vai aparecer. Né? Eles não têm esse agrado, mas gostam. Mas os vestibulares tradicionais, principalmente vestibulares militares, gostam bastante dessa figura. Outras universidades privadas também gostam bastante dos cones, como a Universidade Católica de Pernambuco, a USP, PUC, né? Então, são universidades que gostam, no seu vestibular, de trabalhar com os cones. Já outras universidades que aceitam o Enem, então, normalmente, o Enem ele não tem muito apreço. Mas, como eu disse, não quer dizer que não vai cair, pode ser cobrado numa boa sobre os cones. Vamos ver o que a gente tem sobre os cones aí. O cone, na verdade, os cones, eles são primos diretos da pirâmide. Quando eu estava dando aula presencial semana passada a vocês, eu comentei sobre isso, dizendo que o cone ele é uma pirâmide, porém de base circular. É a mesma coisa que o cilindro. O cilindro ele é um prisma, só que de base circular. É a única diferença de uma para a outra. Os elementos são os mesmos, as fórmulas são os mesmos, tá bom? Então, são as mesmas fórmulas, tudo do mesmo jeitinho, tudo bonitinho, né? Os mesmos elementos, só o que muda é a base, que a base será sempre circular, sempre curva, diferente lá de uma pirâmide, que eu posso ter base quadrada, base triangular e por aí vai, tá bom? Então, eu posso ter diversas bases lá na pirâmide, mas no cone eu tenho sempre uma base circular. Então, vamos que vamos aí e vamos ver esses danados aí. Elementos principais de um cone, né? Todo cone, ele é formado através da revolução de um triângulo retângulo, quando o cone é reto. Se o cone não for reto, então vai ser de um triângulo qualquer. Mas em 99,9% é a revolução de um cone reto, né? Ou melhor, de um triângulo retângulo. Se é de um triângulo retângulo, então existe uma
parte trigonométrica aí que é fundamental para vocês, que é essa fórmula que está sendo mostrada aí na tela. Vamos entender o que é cada elemento, tá bom? O G significa geratriz. Lá na pirâmide, a gente chamou de aresta lateral. Agora a gente chama aqui no cone de geratriz. O H é a altura, vocês já conhecem. E o R é o raio da base. Lembrando que o cone só possui uma única base, tá bom? E esse R aí também vai ser único, ok? Então tá aí a formulazinha para você, uma relação entre esses três elementos. Professor, por que essa relação ela é importante? Ela é considerada fundamental. Porque o que é que acontece com as questões? Em 99% das questões que envolvem cone, ele vai te dar duas dessas três informações. E, normalmente, vai envolver a questão em si com a terceira informação que não foi dada. Para quê? Para forçar você a usar essa relação, encontrar essa terceira informação que não foi dada, para depois fazer o cálculo utilizando a formulazinha lá no amor. Então, normalmente, a questão ela faz esse caminho, essa caminhada. Ela vai te dar duas informações dessas três. Raramente ela dá as três, mas ela vai te dar duas informações dessas três para você ser obrigado a achar a terceira e chegar lá na solução da questão. Ok? Então, vamos aí avançar. Vai ter mais formulazinhas aí também. Deixa eu mostrar a vocês aí o cone de revolução. Ó. Como é que funciona esse cone de revolução? Só provar vocês aí, ó. Você está vendo aqui, se você observar, ó, que é só um giro 360 graus no triângulo retângulo. A gente gera um cone. E lembrando com os mesmos elementos que eu citei no slide anterior. Aqui é o nosso raio, aqui é a nossa altura e aqui é a nossa geratriz. Ambos elementos estão presentes no cone. Ok? Então, vai lá. Outra formulazinha importante é quando a gente planifica o cone. Quem gosta muito dessa fórmula aí é o Enem. O Enem ama essa fórmula. Acredito que esse ano vocês devem fazer o Enem por experiência, né? A maioria de vocês deve estar fazendo o Enem, se inscreveu, né, para o Enem por experiência, até para adquirir a experiência ela é muito bom. Quem não fez ano passado, fazer o Enem agora seria bastante importante para ano que vem você já ir mais tranquilo, já saber como é que funciona a prova, né? Então o Enem ele gosta muito, quando envolve cone, quando tem questão de cone, o Enem gosta bastante de cobrar isso daí. Ou seja, forçar você a encontrar o ângulo do vértice do cone. É um ângulo diedro. E muita gente pensa, mas como eu dei um giro de 360 graus, então o ângulo do vértice é 360. Já teve aluno que disse isso para mim. Óbvio, né? Se a gente for pensar que realmente o cone deu um giro 360, então o ângulo lá do vértice, obviamente, que seria 360, só que infelizmente não é. O ângulo do vértice, quando ele está planificado, ele tem um outro valor. E que valor é esse, professor? Está aí, é na tela para vocês. Tá bom? Como é que a gente chega nessa solução aí, professor? Pode decorar essa fórmula, ou pode simplesmente usar os teoremas que a gente utilizou ano passado, né? Que foi utilizando a área de setor circular, usando uma regrinha de 3. 360 graus equivale a 2πr, que é o comprimento total. Beleza? 2πr, então equivale aí ao 360 graus. E a gente pode agora pegar o ângulo θ, equivalente, o ângulo θ é equivalente ao que a gente está procurando. Isso aqui seria o comprimento do arco, né? Então, é equivalente ao comprimento do arco que a gente quer. Beleza? Então, você pode encontrar... E quanto é esse comprimento do arco aí, né? Então, se a gente for observar aí, vai dar 2πr equivalente aqui, o G... Então, dá equivalente ao raio. Então, a gente pode... Eu vou chamar só de comprimento mesmo, de C.
Mas você pode encontrar dessa forma, utilizando a regra de 3, e ter essas informações, ou ir direto para a fórmula. O ângulo é equivalente a 2πr sobre g. E aí você pode também encontrar isso aí. Pode utilizar a área lateral, se você quiser, também chega na mesma solução, tá bom? Então, isso seria a forma da gente encontrar o ângulo θ, né? Então, o ângulo θ aí você encontrar aí dessa forma. Tranquilo? Secção meridiana, ou seja, quando eu der um corte em qualquer cone, se esse corte, a geratriz for exatamente igual ao dobro do raio da base, esse corte sempre vai gerar um triângulo equilátero. Tá bom? Então, sempre vai gerar um triângulo equilátero, se caso a geratriz for igual ao dobro do raio. E, por gerar um triângulo equilátero, a gente vai poder chamar esse cone de cone equilátero. Beleza? Então, a gente pode chamar de cone equilátero, se caso a gente der um corte, uma secção meridiana, e gerar um triângulo equilátero. Às vezes, no vestibular, é cobrado o seguinte: calcula a área dessa secção meridiana. Então, como vocês sabem, normalmente vai gerar um triângulo, sempre vai ser um triângulo isósceles, mas pode acontecer de gerar um triângulo equilátero. Quando se der esse corte aí, pode acontecer. Né? Mas triângulo isósceles sempre vai aparecer. Então, basta você calcular a área do triângulo normal, convencional, base vezes altura dividido por 2 e acabou-se. Você acha a solução da questão numa boa. Tá bom? É raro aparecer, mas eu digo, eu vou levar para os meninos, pelo menos eles saberem, né, que isso aí existe. E o tronco de pirâmide, até coloquei como nome ali, tronco de pirâmide. Mas, na verdade, é o tronco do cone. É a mesma coisa que a pirâmide. Do mesmo jeitinho. Não muda, minha gente. Não muda. O tronco de pirâmide é a mesma coisa que o tronco de cone. Então, vamos resolver aí, usando regra 3. As fórmulas são a mesma que vocês têm aí. Vocês vão poder ver aí nos livros de vocês. Todas essas formulazinhas. Está tudo aí no livro, tudo bonitinho. Né? E iremos... Depois eu vou selecionar algumas questões daí para a gente responder em sala de forma presencial, já que semana que vem a gente está com as aulas presenciais, né? Então, na semana que vem a gente responde questões, volta mais prático aí em relação ao tronco de cone. Então, vamos resolver aí. O que é que ele deu aí na questão? A área de um cone é 36 centímetros quadrados, uma secção transversal feita a 3 centímetros da base, ó, 3 centímetros da base, gera um cone com 9 centímetros de área. Calcule a altura do cone. Então, na verdade, ele quer o Hzão aqui, né? Então, ele quer o Hzão, a altura desse cone. Ele não deixou claro para a gente qual a altura, mas vamos aí encontrar. Então, já sei que Hzão vai ser Hzinho mais 3. Então, se a gente encontrar o Hzinho, a gente chega na resposta aí. Então, vamos usar aí a relação matemática, que é a regrinha de 3. Então, eu posso dizer que a área do cone grandão, que é 36, está para a área do cone pequenininho. Assim como a altura do cone grandão, que é H mais 3, está para a altura do cone pequeno, que é Hzinho. Tenho que lembrar que isso aqui tem que estar ao quadrado, porque eu estou falando de área. Então, se eu estou falando de área, tem que estar ao quadrado para a relação acontecer. E aí, para a gente concluir aqui a questão, ó, a gente vai fazer 36 dividido por 9, dá 4. H mais 3 sobre Hzinho. Operação inversa da potência. Vou jogar para cá. Não vou colocar tudo ao quadrado, não. Vou jogar isso ao quadrado para o lado de cá, porque ele vem em forma de raiz. E aí vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Ó. Raiz de 4 dá 2. E agora eu vou aplicar o meio pelos extremos. 2H é igual a H mais 3. O H vem negativa, 2H menos H vai dar H igual a 3. Então, coincidência. O H é 3, então a altura do cone vai ser 3 mais 3, que é 6. Então, significa que essa secção ela foi feita exatamente na metade do cone, né? No meio do cone aí. Beleza? Apesar da gente olhar para a figura assim,
já dava para entender mais ou menos que esse corte tinha sido feito na metade. Beleza? Tá vendo que é facilzinho o tronco de cone? É a mesma coisa que o tronco de pirâmide. Você usa uma regra de 3, você vai poder encontrar essas respostas aí numa boa. Então, no geral, essas são as fórmulas do cone. Seja ele reto, seja ele oblíquo, tortinho assim, né? Então, seja ele troncho ou seja ele retinho. As fórmulas são essas. Você pode utilizar essas fórmulas aí. Se a gente cortar... Mas você fala, Cássio, esse corte na vertical ou na horizontal? Vertical, pronto, exatamente. Se você gerar, eu vou até voltar o slide aqui. Ó, se você der um corte na vertical, que é desse estilo aqui, a base dele passa a ser um semicírculo. A base do cone lá, ela passa a ser um semicírculo, exatamente a metade. Beleza? Então, essas aí são as fórmulas. Área total de um cone é a área da base mais a área lateral. Área da base de um cone, πr ao quadrado. Área lateral, 2πrg. E o volume, área da base, vezes a altura, dividido por 3. É as mesmas fórmulas da pirâmide, tá bom? Só o que mudou aí foi esses caras aqui, ó. O PR e o PR, que entrou na jogada aqui. Só isso. Só o que mudou, porque sempre será uma circunferência. Diferente lá da pirâmide, que a área da base, por exemplo, ia depender da base. Se fosse um hexágono, era a área do hexágono. Se fosse um pentágono, a área de um pentágono. E por aí vai. Já no cone, não, fica fixo. Será sempre uma circunferência. Beleza? Exercícios extras. Vamos fazer aí umas questões. Pronto. Na verdade, exercício extra eu trouxe somente uma questão só. Ela ia englobar todo o conteúdo dos cones. E aí depois eu vou passar mais 3 exercícios que aí vocês podem tirar o print da tela aí e ficar fazendo esse exercício na próxima aula da gente aqui e nas aulas de amanhã, que não terá aula ao vivo, tá bom? Lembro mais uma vez que não precisa me enviar esses exercícios. Depois a gente vai refazer essas questões. Aí se você puder tirar o print ou anotar no caderno, né? Fazer a anotação no caderno para quando a gente estiver na aula presencial semana que vem, eu responder junto com vocês esses exercícios, eu agradeço de coração. Então, vai lá, vamos fazer o primeiro. O restante dos exercícios já eu mostro a vocês, vocês tiram um print e vocês passam ali para o caderno para ficar praticando. Então, vai lá, o cone reto tem 10 centímetros de altura e raio de base igual a 4 centímetros. Então, a gente tem isso aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui um esboçozinho pequeno. Então, tem 10 centímetros de altura e raio 4 centímetros. Aí a pergunta é, calcule a letra A, né? Calcula a medida da sua geratriz. Ó, então ele deu a altura e deu o raio. A gente sabe para encontrar a geratriz é isso aqui. Ó. Então, geratriz ao quadrado é o que a gente está procurando. H é 10 e raio é 4. Aqui a gente tem 100 mais 16. Né? 4 ao quadrado, 16. 10 ao quadrado, 100. Geratriz vai ser igual a raiz de 116. Quanto é a raiz de 116? É a raiz de 116. Digam aí para mim. Pode ser um valor aproximado, não tem bronca não. A raiz de 116. 10,8. Pronto. Então, achamos a geratriz 10,8. Vamos para a letra B. Letra B diz a área lateral. Qual a formulazinha de área lateral? Quem lembra? 2πrg. É só lembrar. 2π netidade. 2π netidade. Então, 2πrg. Então, vai lá. Π, ele disse que é para substituir por 3,14. O raio é 4.
e o G, 10,8. Calculem aí para mim essa multiplicação aí. 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 10,8. Veja quanto é que vai dar aí para mim. Pode arredondar também. Vamos dar um valor aproximado aí. 271,3. Obrigado, Tana. Então, essa é a letra B de bola. C de casa. Vamos fazer aqui. A C ele quer a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total, 2 vezes a área da base, πr ao quadrado. Então, 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 4. Mais a área lateral, que a gente já achou, 271,3. Então, a área total vai ser igual. Calculem aí para mim. 2 vezes 3,14 vezes 16 mais 271,3. Deixa eu botar o valor total aí. Pronto, então 371,78, arredondando, eu vou botar 371,8, tá bom? Então, esse seria a área total. E letra D de dado, a medida do ângulo do setor circular. Quem lembra lá da forma? 2πr dividido por G. Então, o ângulo vai ser dado por 2 vezes 3,14. Lembrando que esse valor aí é em radianos, tá bom? Então, 2,3,14, o raio é 4 e o G é 10,8. Calculem aí. 2 vezes 3,14 vezes 4 dividido por 10,8. Vejam quanto é que vai dar aí para mim. Ah, Tâmara já viu já. 2,3, né? Pronto. Facinho, facinho. Vocês arrebentam na boca do balão. Ok? Tranquilo? Vou passar agora as questões. De preferência, como eu disse, vocês anotem no caderno de vocês. Na próxima aula, a gente responde a essas questões de forma presencial. Aí a segunda questão. Assim que for tirando o print, avisa aí, tá bom? Eu tenho que passar aí a questão na hora. Beleza? Manda a primeira de novo. Coloco sim. Pode passar. Poxa, Isis apareceu agora que eu vi Isis. Seja bem-vinda, eu tinha levado falta. Eu estava guardando o prato. Ah, entendi. Terceira questão agora. Quarta questão. Lembrando que todas essas questões são questões conceituais, tá bom? Para você entender bem o conceito e o uso das fórmulas. Então, vai ser muito benéfico aí para vocês fazer uso dessas questões aí. Oi, Tâmara, alguma coisa? Beleza? Pronto, só são aquelas 5 mesmo. Dúvidas? Então, como eu disse a vocês, e lembrando e relembrando, aproveite bem aí o tempo de descanso para colocar em dia as atividades de vocês na nossa próxima aula de hoje e nas aulas de amanhã, tá bom? E nos encontramos de forma presencial na semana que vem. Muito obrigado, grande abraço para vocês, que Deus nos abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau!